Antes que o tempo fosse contado por relógios ou pelo movimento dos astros, antes que a matéria se condensasse em galáxias espirais e antes que o primeiro átomo vibrasse na vastidão do cosmos físico, havia o silêncio. Mas não era um silêncio vazio. Era uma plenitude, uma existência pulsante e viva, centrada naquilo que a teologia e a filosofia tentam, em vão, descrever com palavras humanas: o inefável, o absoluto, o Criador. Neste estado primordial, Deus existia em sua completa autossuficiência, uma trindade de amor perfeito que não necessitava de nada externo para ser completa. No entanto, a natureza do bem é difundir-se, expandir-se, transbordar. E foi desse transbordamento de existência que surgiu a primeira obra da criação. Um evento de magnitude incomensurável que antecedeu a formação do universo material. A criação do mundo invisível, o reino dos espíritos puros, a gênese das hostes angélicas. Imagine se a mente humana for capaz de tal abstração. O momento do Fiat Lux espiritual não foi uma explosão de fogo e rocha, mas uma detonação de inteligência e vontade, em um instante que não pertence ao tempo cronológico, mas ao Aevum, o tempo dos anjos, onde a duração é medida por atos de escolha e não por segundos. Miríades de seres surgiram do nada. Eles não nasceram como crianças que precisam aprender e crescer. Cada anjo foi criado em seu estado adulto, completo, possuindo a plenitude de sua inteligência e poder desde o primeiro instante de sua existência. Eram seres de luz intelectual, desprovidos de corpos materiais, livres das limitações da gravidade, da fome ou da morte celular. Eram mentes puras, refletindo, cada uma à sua maneira única e irrepetível, uma faceta da infinita beleza de seu Criador. Para compreendermos a tragédia que se seguiria, é imperativo entendermos a estrutura dessa sociedade celeste. Não se tratava de uma massa amorfa de luzes, mas de uma hierarquia perfeita, organizada com uma precisão matemática e litúrgica. A tradição nos fala de 9 coros, 9 graus de proximidade com o divino, estruturados em 3 tríades sagradas. No topo, mais próximos do trono insondável, estavam os serafins, os querubins e os tronos. Os serafins, cujo nome evoca o fogo, ardiam em uma caridade tão intensa que a sua própria essência era o amor perpétuo. Eles circulavam a divindade em um movimento contínuo de adoração, gritando: Santo, Santo, Santo. Logo abaixo, ou talvez entrelaçados em função, estavam os querubins, os guardiões da sabedoria plena, seres de conhecimento tão profundo que funcionavam como espelhos límpidos da verdade divina. E os tronos, sustentáculos da justiça cósmica, sobre os quais a autoridade de Deus repousava com serenidade inabalável. Descendo a escada celestial, encontrávamos as dominações, as virtudes e as potestades, responsáveis pela governança do cosmos e pela manutenção das leis que, mais tarde, regeriam o universo físico. E na tríade final, os principados, os arcanjos e os anjos, estes últimos sendo os mensageiros que lidariam diretamente com a futura criação humana e os assuntos das nações. Esta ordem não era uma tirania de castas, mas uma cascata de graça. A luz e o amor de Deus fluíam do topo, passando de coro em coro, iluminando e enriquecendo cada inteligência angélica, criando uma sinfonia de cooperação mútua, onde o maior servia ao menor ao transmitir-lhe a iluminação, e o menor glorificava o maior ao receber essa dádiva. Era um estado de harmonia absoluta, uma paz dinâmica onde cada ser encontrava a sua felicidade suprema no cumprimento do seu propósito, contemplar a face de Deus. E entre todas essas criaturas resplandecentes, havia uma que se destacava com uma glória singular. As Escrituras e a tradição o chamam de selo da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Seu nome era Lúcifer, o portador da luz, a estrela da manhã.
Ele não era apenas mais um anjo na multidão. Ele era, segundo muitos teólogos, a obra-prima da criação angélica, possivelmente um querubim de alta estirpe ou um serafim de poder inigualável. Imagine um ser composto de pura excelência, adornado com todas as pedras preciosas espirituais: o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. Ele era o regente do coro celestial, aquele que, ao entoar o louvor, conduzia bilhões de outras vozes em uníssono. Lúcifer possuía uma inteligência tão vasta que compreendia os mistérios do universo com uma clareza que nenhum cientista humano jamais alcançará. Ele via a complexidade dos planos divinos, entendia a arquitetura da realidade e percebia a sua própria grandeza. E foi justamente nessa percepção, nesse olhar reflexivo sobre si mesmo, que a semente do desastre foi plantada. Ao contrário dos seres humanos que muitas vezes tropeçam no mal por ignorância ou fraqueza, um anjo não tem dúvidas. Sua inteligência é intuitiva e instantânea. Quando um anjo escolhe, ele o faz com total conhecimento de causa e de todas as consequências eternas. Não há eu não sabia. Não há arrependimento posterior baseado em nova informação, pois toda a informação já estava presente no momento da escolha. A vontade do anjo, uma vez fixada, é irrevogável. O drama cósmico começou com um teste. A teologia nos ensina que, embora criados em graça, os anjos ainda não possuíam a visão beatífica plena, a união final e indissolúvel com Deus. Eles estavam em um estado de viajantes, em um período de provação. Deus, em sua justiça, exigia um ato de livre submissão, uma prova de amor. Sem liberdade, o amor não é amor, é apenas programação. E para que a liberdade fosse real, a possibilidade da recusa tinha que existir. Qual foi exatamente esse teste? O mistério permanece denso, mas a hipótese mais robusta e dramática sugere que Deus revelou aos anjos o seu plano futuro, a encarnação. Foi mostrado aos anjos em uma visão profética que a segunda pessoa da Trindade, o Verbo Divino, um dia se uniria não à natureza angélica, esplêndida e pura, mas à natureza humana, uma natureza feita de barro, limitada, frágil, inferior aos anjos em poder e intelecto. E mais ainda, foi revelado que, através dessa união hipostática, uma mulher humana seria exaltada como rainha dos anjos e que a humanidade redimida herdaria tronos no céu, ocupando lugares ao lado dos espíritos puros. Deus pediu aos anjos que adorassem o Verbo encarnado, o Deus homem, e servissem a essa humanidade inferior como guardiões e guias. Para a mente suprema de Lúcifer, isso foi um escândalo ontológico, uma aberração. Ele, que era feito de fogo espiritual e luz incriada, curvar-se diante de carne e sangue, ele, o ápice da beleza, servir a criaturas que nascem no lixo da matéria e morrem na podridão da terra? O orgulho, o primeiro e mais mortal dos pecados, começou a inflamar o seu intelecto. Não foi um desejo carnal, nem uma busca por riquezas, mas um desejo desordenado pela própria excelência. Lúcifer olhou para sua própria luz e ficou fascinado. Ele se enamorou de si mesmo. Ele começou a considerar que sua grandeza era um direito inerente, não uma dádiva gratuita de Deus. A lógica da gratidão foi substituída pela lógica do merecimento. O silêncio do céu começou a mudar. Não houve som, mas houve uma dissonância na harmonia telepática das hostes. Lúcifer começou a espalhar sua inquietação. Com a eloquência de quem possuía a inteligência mais afiada de todas, ele semeou a dúvida entre seus irmãos. Ele não propôs o mal como mal, pois nenhuma vontade pode desejar o mal em si mesmo. Ele propôs o mal sob a aparência de um bem maior, a dignidade angélica. Ele argumentou que a submissão à natureza humana era uma degradação, uma injustiça divina. Ele falou de liberdade, de autonomia, de um reino onde os anjos seriam os únicos senhores, governando pelo poder de seu próprio esplendor,
sem a necessidade de servir a um Deus que, na visão distorcida de seu orgulho, parecia arbitrário e injusto ao elevar o barro acima do espírito. Não serviam. Eu não servirei. Esta frase, que ecoaria através dos éons, não foi dita com a boca, mas foi um ato de vontade tão violento que estremeceu os fundamentos do céu espiritual. Foi uma ruptura na caridade, um corte no fluxo da graça. Lúcifer rejeitou a sua posição de criatura para aspirar a uma autonomia divina. Ele queria ser como Deus, não em natureza, pois sabia ser impossível, mas em autoridade. Ele queria ser a sua própria regra, a sua própria lei. A tragédia se aprofundou quando 1/3 das estrelas do céu, uma metáfora para uma quantidade incalculável de anjos, começou a alinhar suas vontades com a dele. Não eram seres autômatos, eram querubins sábios, tronos poderosos, virtudes radiantes. Cada um deles, individualmente, olhou para a proposta de Lúcifer e, seduzidos pela promessa de uma grandeza autocentrada, fizeram a sua escolha irrevogável. A corrupção não tocou a natureza deles, que permaneceu intacta em termos de poder e conhecimento, mas inverteu a orientação de suas vontades. Onde antes havia amor oblativo, agora havia egoísmo frio. Onde havia luz, começou a formar-se uma escuridão paradoxal. Uma escuridão feita de intelectos brilhantes que se recusavam a olhar para o sol. A atmosfera no paraíso, antes de paz absoluta, tornou-se carregada de uma tensão elétrica espiritual. Havia uma divisão palpável. De um lado, os anjos que permaneciam fiéis, talvez confusos, talvez aguardando a manifestação da justiça divina, mas firmes em sua humildade, reconhecendo que toda a sua luz vinha de Deus e que sem ele nada seriam. Do outro lado, as legiões de Lúcifer, brilhando agora com uma luz fria e orgulhosa, organizando-se, consolidando-se, preparando-se para tomar o controle do monte da Assembleia. Eles acreditavam, em sua soberba delirante, que poderiam prevalecer pela força de seu número e pela magnitude de seu líder. Lúcifer, agora transformando-se interiormente no dragão, no adversário, no diabo, parou de olhar para Deus. Ele cortou o cordão umbilical da graça. Ele se tornou um buraco negro espiritual, tentando atrair tudo para si, consumindo a adoração que pertencia legitimamente ao Criador. A harmonia celestial estava rompida. A liturgia eterna foi interrompida por um clamor de rebelião. O universo espiritual, até então imaculado, conheceu pela primeira vez o conceito de inimigo. Não havia mais unidade. Havia nós e eles. E nesse momento de ruptura cósmica, quando a audácia de Lúcifer atingiu seu ápice e ele se preparava para assaltar o trono do Altíssimo com sua reivindicação de soberania, o silêncio de Deus permaneceu. O Criador não interveio diretamente. Ele não estalou os dedos para desfazer Lúcifer, pois Deus não revoga os dons que concede, nem mesmo o dom da existência ou da liberdade. A resposta à soberba de Lúcifer viria não do poder onipotente de Deus esmagando uma formiga, mas de outra criatura. A resposta viria da humildade. O palco estava montado. A linha foi traçada na eternidade. A primeira guerra, a guerra que definiria a natureza da realidade moral para todo o sempre, estava prestes a eclodir. Mas antes que as espadas de fogo se cruzassem, houve o momento da suspensão. O instante terrível em que a beleza de Lúcifer se contorceu em monstruosidade moral, e a perfeição da criação foi manchada pela invenção do pecado. O céu escureceu, não por falta de luz, mas pela presença de uma vontade maligna. A gênese da rebelião estava completa. A batalha pelo trono do universo estava prestes a começar. E no meio dessa tempestade crescente, enquanto os anjos fiéis tremiam diante da apostasia de seus irmãos mais esplêndidos, uma pergunta começava a se formar no horizonte. Uma pergunta que se tornaria um nome, um grito de guerra e uma sentença. Quem é como Deus? No epicentro do cosmos,
onde o tempo e a eternidade se entrelaçam em uma dança de luz inefável, o confronto atingiu seu ápice, não como uma colisão de metais terrenos, mas como um choque cataclísmico de vontades absolutas. Miguel, o príncipe da milícia celeste, não se erguia diante do dragão apenas com a força de sua natureza angélica, mas revestido de uma autoridade que transcendia sua própria essência criada. A espada que ele empunhava não era forjada em fornos estelares, nem temperada em águas cósmicas. Era a própria manifestação da justiça divina, uma lâmina de verdade pura capaz de separar a essência da existência, a intenção da ação, a luz das trevas. A batalha, até aquele momento, havia sido um turbilhão de confusão e dor para as hostes leais, pois ver seus irmãos, seres de perfeita beleza e intelecto, distorcidos pela máscara hedionda do orgulho, era um trauma que ecoava nas fundações do paraíso. Contudo, quando Miguel avançou, o caos da rebelião encontrou pela primeira vez uma barreira intransponível. Lúcifer, agora plenamente transfigurado na serpente antiga, o dragão do Apocalipse, exalava uma arrogância que tentava rivalizar com a onipotência do trono. Sua estratégia não era apenas militar, mas ideológica. Ele projetava sobre os anjos a dúvida, a insinuação venenosa de que a servidão era uma prisão e que a liberdade real só existia na autonomia absoluta do eu. Contra esse ataque psicológico e espiritual, Miguel não ofereceu argumentos complexos, nem debates teológicos. Ele ofereceu a si mesmo como o espelho da obediência perfeita. Seu grito de guerra, "Quem é como Deus?", não foi uma pergunta retórica lançada ao vento, mas uma sentença de condenação, um trovão que desintegrou as falácias sofistas do inimigo. Naquele instante, a humildade de Miguel tornou-se a arma mais letal do universo. Enquanto Lúcifer se expandia em ego, tentando preencher todo o espaço com sua própria grandeza imaginada, Miguel se diminuía, tornando-se um canal translúcido para o poder do Criador. Foi esse paradoxo que decidiu o destino dos mundos. A força bruta do orgulho colidiu contra a rocha inabalável da humildade e se despedaçou. A dinâmica do combate, invisível aos olhos mortais mas palpável em cada átomo da criação espiritual, mudou drasticamente. A espada de Miguel desceu, não para ferir a carne que os anjos não possuem, mas para cortar o vínculo da graça. É preciso compreender a profundidade teológica e metafísica deste golpe. Até aquele momento, mesmo em rebelião, os anjos caídos ainda sustentavam sua existência na luz ambiente do céu. Miguel, agindo como o executor da ordem divina, rompeu essa conexão. A luz que antes os alimentava tornou-se subitamente insuportável, queimando suas consciências com a clareza de sua própria traição. O dragão, confrontado pela pureza absoluta que emanava do arcanjo, recuou. Não foi um recuo tático, foi um colapso ontológico. A mentira, por mais elaborada e poderosa que seja, não consegue sustentar sua estrutura na presença da verdade nua e crua. E Miguel era, naquele momento, a verdade de Deus em ação. O céu, então, testemunhou o evento mais aterrorizante e majestoso da pré-história da criação. A expulsão. Não foi um simples empurrão para fora dos portões celestiais. Foi uma purgação cósmica. Imagine 1/3 das estrelas do firmamento perdendo simultaneamente seu brilho e sua órbita. A queda não foi apenas espacial, mas existencial. Ao serem expulsos pela espada flamejante de Miguel e seus anjos fiéis, os rebeldes começaram a sofrer uma metamorfose horrível. A beleza angélica, que é um reflexo direto da proximidade com Deus, começou a se decompor. Rostos que antes refletiam a glória da manhã tornaram-se máscaras de desespero e ódio. As asas, outrora feitas de luz iridescente, tornaram-se sombras pesadas, membranas de escuridão, simbolizando a incapacidade de se elevarem novamente à presença do Altíssimo. O som dessa queda não foi o de corpos batendo no chão, mas o uivo coletivo de espíritos imortais percebendo pela primeira vez a realidade eterna da perda.
Eles não estavam apenas perdendo um lugar. Estavam perdendo a fonte de toda a alegria, toda a paz e todo o amor. Miguel observava, impassível, mas não sem uma profunda gravidade. Ele não celebrava a destruição de seus antigos irmãos, mas celebrava a preservação da santidade de Deus. A guerra no céu estabeleceu um precedente eterno. O mal não pode coexistir com o bem supremo. A tolerância divina tem um limite, e esse limite é a integridade de sua própria natureza. Enquanto os anjos caídos precipitavam-se como relâmpagos em direção ao abismo recém-formado, uma dimensão de ausência e vácuo preparada para a contenção de sua malícia, o silêncio começou a retornar às planícies celestiais. O barulho da discórdia, o clamor da rebelião, foi substituído por uma quietude reverente. As hostes leais, 2/3 dos exércitos espirituais, reagruparam-se em torno de Miguel. Não houve festa, mas houve adoração. O Te-Deum primordial ecoou, reafirmando a hierarquia e a harmonia que Lúcifer tentara destruir. A ordem foi restaurada, não pela tirania, mas pela reafirmação voluntária do amor e da obediência. No entanto, a vitória de Miguel no céu não significou o fim da guerra, apenas a mudança do campo de batalha. E é aqui que o legado dessa batalha primordial toca diretamente a nossa realidade humana. A expulsão do dragão e seus anjos para a terra, conforme descrito nas visões proféticas, marcou o início da história humana como a conhecemos, uma história de conflito perpétuo. O inimigo, derrotado no plano superior e incapaz de atingir Deus diretamente, voltou sua fúria contra a imagem e semelhança de Deus, a humanidade. Miguel, portanto, não guardou sua espada. Pelo contrário, sua missão evoluiu. De defensor do trono, ele se tornou o guardião do povo de Deus. Aquele mesmo arcanjo que expulsou Lúcifer das alturas é o mesmo que vigiou os portões do Éden, que protegeu o corpo de Moisés, que fortaleceu os profetas e que continua a liderar as forças da luz na batalha invisível que ocorre diariamente ao redor de cada ser humano. A narrativa da queda revela a natureza implacável da justiça divina administrada por Miguel. O abismo para o qual os anjos caídos foram lançados, o Sheol, o inferno, não foi criado por Deus como uma câmara de tortura arbitrária, mas como o único lugar lógico para seres que rejeitam a existência de Deus. É o local do isolamento absoluto do ego. Ao expulsá-los, Miguel concedeu-lhes exatamente o que pediram: uma existência sem Deus. A tragédia é que uma existência sem Deus é, por definição, tormento. O legado dessa batalha é a compreensão de que a neutralidade moral é impossível. Assim como não houve solo neutro no céu, não há solo neutro na terra. Cada alma humana está, conscientemente ou não, inserida neste conflito antigo. A espada de Miguel traçou uma linha na areia da eternidade que atravessa o coração de cada homem e mulher. De um lado, a soberba que diz não servirei. Do outro, a humildade que diz: quem é como Deus? A figura de Miguel permanece, assim, como o grande arquétipo do guerreiro espiritual. Ele nos ensina que a verdadeira força não reside na autoafirmação, mas na submissão total a uma causa maior. A vitória não foi alcançada pelo poder dos anjos, mas pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Miguel foi o primeiro a entender esse mistério, antecipando a redenção que viria milênios depois. Ele sabia que sua espada era apenas um símbolo da autoridade do Verbo. A expulsão dos demônios foi um ato de saneamento cósmico, limpando os céus para que a glória de Deus pudesse fluir desimpedida. Mas os ecos dessa expulsão ainda ressoam. O ódio de Lúcifer por Miguel é pessoal e profundo. O diabo não esqueceu o rosto daquele que o humilhou, nem o brilho daquela espada que expôs sua nudez moral. Por isso, a guerra continua nas trincheiras da história, na política das nações, na cultura e, principalmente, na intimidade das consciências. Ao contemplarmos o desfecho dessa batalha primordial, vemos a formação da hierarquia demoníaca
em oposição à hierarquia angélica. Os principados e potestades das trevas organizaram-se no exílio, criando um reino de paródia, uma inversão grotesca do reino celestial. Eles operam através do engano, tentando replicar a queda, arrastando a humanidade para a mesma vertigem de orgulho. Mas, contra eles, a figura de Miguel se ergue como um baluarte eterno. A tradição e as escrituras nos mostram que Miguel não é um observador passivo. Ele é ativamente invocado como protetor da Igreja, o novo Israel, e é visto como o anjo que se levantará no tempo do fim, durante a grande tribulação. A batalha que começou antes do tempo cronológico só encontrará seu desfecho final no fim dos tempos, quando a mesma espada que expulsou o dragão do céu o lançará definitivamente no lago de fogo. A justiça divina, portanto, não é um conceito abstrato. É uma força viva, personificada na ação de Miguel. Ela nos lembra que o mal, embora barulhento e destrutivo, é ontologicamente inferior ao bem. O mal é parasita, o bem é criador. O mal é o vazio, o bem é a plenitude. A vitória de Miguel foi a vitória da realidade sobre a ilusão. Quando os céus se fecharam após a expulsão, selando o destino dos decaídos, uma nova era começou. A criação física foi desdobrada, e o palco foi montado para o drama da redenção humana. Mas nunca devemos esquecer que o solo sobre o qual caminhamos é um campo de batalha disputado. O ar que respiramos está carregado com a tensão daquela guerra antiga. E em meio a essa tensão invisível, a presença do arcanjo Miguel é uma constante reconfortante e aterrorizante. Reconfortante para os justos, que veem nele o defensor insonemente, e aterrorizante para os iníquos, que veem nele o reflexo inevitável do julgamento que virá. O legado eterno dessa batalha é a definição clara das escolhas finais. Não há terceira via. A coragem de Miguel, sua fidelidade inabalável quando 1/3 de seus irmãos vacilava, é o padrão ouro para toda virtude. Ele provou que a fidelidade é mais forte que o intelecto brilhante, que o amor é mais poderoso que a ambição. A cicatriz deixada no universo pela queda dos anjos serve como um memorial perpétuo do perigo do orgulho. E a posição exaltada de Miguel, agora reverenciado como o maior de todos os anjos, serve como a prova eterna de que aquele que se humilha será exaltado. A espada ainda está desembainhada. A vigilância continua. Enquanto houver uma alma humana em perigo, o príncipe da milícia celeste não descansará. A guerra no céu decidiu tudo, definindo as regras do jogo cósmico. Mas a aplicação dessa vitória é uma conquista diária, travada em cada oração, em cada ato de caridade e em cada rejeição do mal. Miguel, o vencedor do dragão, permanece no horizonte da história, aguardando o comando final para encerrar o que começou na aurora dos tempos, garantindo que a resposta para a sua pergunta, quem é como Deus, ressoe por toda a eternidade como um silêncio absoluto de adoração, onde nenhuma voz rebelde jamais ousará se levantar novamente.